com essa parábola do homem rico e de Lázaro, Jesus quer chegar ao coração dos fariseus para que eles entendam como que devem se abrir ao Messias, que é Ele mesmo. Mas há um fato a se meditar nessa parábola, que é, embora não seja caracterizada como uma parábola a primeiro momento, mas é evidente que todo esse diálogo serve-nos como lição, para lembrar como nós somos administradores na nossa relação com os irmãos. Não basta unicamente que nós tenhamos conhecimento e amor das Escrituras e das coisas sagradas, se nós não consideramos também o amor ao próximo como uma forma de visualizar o amor que temos a Deus. Quando Jesus diz severamente aos fariseus sobre nesse conto, ele está dizendo que aqui é para todos aqueles que estão ouvindo, que o critério de vida eterna certamente perpassa como nós administramos a vida terrena e a vida de relação com os outros. O modo como nós nos relacionamos com os outros, não estou falando evidentemente que todos nós temos momentos difíceis, momentos de ficarmos bravos, momentos de ficarmos tristes, isso acontece, mas o modo como ordinariamente olhamos para os outros, lidamos com os outros, isso fala muito do modo como nós nos relacionamos com Deus. Se alguém não consegue enxergar a Deus no outro, que é a sua imagem, que é a imagem e semelhança do Criador, dificilmente encontrará a imagem de Deus em outras coisas. Essa é uma realidade que deve nos fazer botar como um critério quaresmal. Na quaresma fazemos santa prática, confessamos, comungamos, e todos esses são muito importantes, mas o modo de lidar deve ser bastante criterioso, porque aquilo que eu faço em relação ao outro é o meu transbordar da graça ou da ausência dela. Tanto o modo como eu estou lidando com os outros, o modo como eu olho para o outro na sua fragilidade e dificuldade, como o homem rico que não tem nome, só o pobre tem um nome. Aqui não é uma exaltação da pobreza e uma condenação da riqueza, mas o que Jesus está querendo dizer é que aquele homem esteve se deteu tanto com as coisas que tinha, que esqueceu das pessoas. Nós facilmente fazemos isso. Em tempos tão tecnológicos como os nossos, nós valorizamos mais as máquinas do que as pessoas. Isso não é só o mercado de trabalho, isso somos nós. Nós fazemos isso. Basta pensar que nós gostamos, às vezes, mais de se relacionar com o celular do que com as pessoas, né? Por vários aspectos. E daí, o modo de pensar que no critério final da vida, ou critério inicial da vida eterna, depende do ponto de vista por qual você olha, nós, como diz São João da Cruz, há quase 500 anos atrás, no século XVI, dizia que no entardecer da vida, São João da Cruz tem uma linguagem difícil, mas bastante bonita, junto com Santa Teresa d'Ávila, no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Pelo amor, não só do amor de Deus, que de modo algum relativiza os nossos erros, mas o modo como que eu amei neste mundo. Se de fato nós amamos, e só se ama pessoas, tá certo? Isso é importante. Eu não esqueço de uma lição que eu aprendi de jovens portugueses na Jornada Mundial da Juventude. Eu era seminarista, e aí conversando com umas portuguesas, amigas minhas, falávamos exatamente disso. Nós usamos o mesmo idioma, não é? Então, falávamos sobre isso. Nós, na nossa língua, usamos o mesmo termo para dizer que amamos a Deus e amamos as pessoas,
para dizer que amamos Coca-Cola. Na verdade, deveríamos gostar das coisas e amar as pessoas. E na maioria das vezes fazemos o contrário. Amamos as coisas e gostamos das pessoas. E, evidentemente, o critério de lidar deve ser sempre esse. É claro que há problemas entre nós, há dificuldades entre nós. Amar não significa que não, a ausência de problemas, de desentendimentos. Isso vai existir, sempre vai existir, porque somos pessoas diferentes. No entanto, o amar é a capacidade de olhar para o outro. Não sei se vocês já passaram por isso, mas uma das coisas mais tristes é quando se perde a capacidade de olhar para uma pessoa. E eu não estou falando só no sentido metafórico da palavra, não, falando no sentido real. Quando não se consegue nem olhar para o outro, coisa horrível, porque é a forma de excluir a pessoa, até da visão, para que a memória não acesse nada em relação àquela pessoa. Daí, amar o próximo é olhar para ele com compaixão, e compaixão é sempre um movimento em direção ao outro, para que no entardecer da vida, também seja quando formos julgados pelo amor, recebamos a bem-aventurança de Lázaro, não simplesmente porque era pobre, mas porque foi capaz de resignadamente passar pelo pior sofrimento, que é ser excluído das relações. Não porque ele não ganha bem-aventurança porque não tinha que comer. Deus não sabe Deus não se interessa pela conta bancária de ninguém, embora ele saiba, né? Mas ele não se interessa pela conta bancária de ninguém. O fato é que o modo como eu aceito também de forma resignada as situações da vida fala muito do modo como eu me relaciono com Deus. Por isso, nesse tempo quaresmal, quando a igreja nos chama a fazer esmola, não é só o ato de dar coisas, de dar dinheiro, de dar roupa, de dar comida, de dar coisas, como se fosse um ato exterior. Eu dou isso aqui, pronto, e vou adiante, e eu estou bem moralmente comigo mesmo, né? A gente se sente, né? Quando tira lá até um dinheiro a mais do que a gente daria, em vez de dar R$2, dá R$10. Assim, não, foi muito bom, né? Como se precisássemos ganhar uma estrelinha pelo que fazemos. Mas o fato não é, a esmola em absoluto não é só isso, é a capacidade de olhar para o outro. Me lembro e concluo com esse exemplo, outro dia no centro da cidade, e basta que eu sente no centro da cidade, que você ande, bom, em todo o Rio de Janeiro, mas no centro da cidade, basta que você ande, que você encontra mendigos por todas as partes. Não uma boa atividade quaresmal andar no centro da cidade, né? Porque não tem como não dar esmola para alguém, infelizmente. E tinha um senhor que estava com um cachorro. Os cachorros são os mais fiéis, por isso que o Lázaro, acho que era lambido pelos cachorros, porque mesmo na penúria, o cachorro fica com a pessoa. A pessoa não tem nada para oferecer para o cachorro, nem um teto, nem comida, muito menos. Mas, embora aquele senhor tinha ganhado uns nuggets, e ele comia um, dava outro para o cachorro, comia um, outro para o cachorro. E aí eu fui dar o dinheiro para ele. Ele pediu uma coisa para comer a mais, né, porque ele já estava comendo. Enfim, aí foi resolvido, dei também o dinheiro para ele, e fiquei conversando com ele. Ele falou assim: eu não estou na rua porque eu quero, eu tinha uma vida. Começou a falar da vida dele. Ele falou assim: o mais difícil de encontrar, ele me dizia, o mais difícil de encontrar é alguém que escute a gente, do que alguém que dê coisas para a gente. Comida, a igreja que dá. Ele conheceu o padre de perto, o padre da antiga Sé. Falou assim: não, eu conheço o padre fulano, ele dá comida para a gente e tal, ele conversa com a gente. E depois ali também dá comida, vem alguém que dá comida aqui. Esse não é o mais difícil, mas alguém que dê atenção, que converse. E isso me fez meditar também sobre isso. Às vezes
eu estou pensando numa pessoa moradora de rua, em situação, hoje em dia já mudou de tantos nomes que eu já não sei nem mais como chamar, mas uma pessoa em situação de rua, ou uma situação de moradia de rua, seja. O fato é que a maneira como nós devemos fazer caridade, em vista da vida eterna, não é só dar as coisas, como se sanasse um problema. Sanei o problema do almoço daquele homem. Não. É sim a capacidade de olhar para ele. Aquele Lázaro estava na porta do homem rico todo dia. E qual foi a capacidade dele olhar aquilo? Também nós, ao meditarmos, não só dos homens e das mulheres em situações de rua, das pessoas em situação de rua, mas também na nossa própria vida em comunidade. Será que somos capazes de olhar para o outro? Ou só nos detemos na superficialidade daquilo que o outro precisa, no sentido material da palavra? Que sejamos capazes, pela graça de Deus, a ter uma conversão no nosso modo de olhar e de enxergar as situações, para que haja de fato uma conversão de coração em direção ao outro, não só uma conversão do nosso bolso, não só na conversão do nosso armário, né? Quando a gente diz que vai tirar as coisas do armário, toda quaresma é assim, né? A gente tira tudo do armário para ver o que volta para lá. Bom, se vocês não fazem, é uma boa prática quaresmal, né? Tirar tudo do armário para ver o que volta para lá. Fazemos isso normalmente perto da Páscoa, perto do Natal, não é isso? Uma grande arrumação. Me lembro que perto do Natal minha mãe sempre fazia tirar todas as coisas da casa, movia a casa de cabeça para baixo, para colocar quase tudo no mesmo lugar, né? Normalmente nós fazemos isso, mas aí a gente vai tirando as coisas, que a gente seja capaz também de fazer isso no coração, mover o coração, tirar tantas coisas que tem dentro da gente, ressentimento, ódio, tanta coisa, não para dar para o outro isso, mas para jogar fora, mas ser capaz também de se direcionar ao outro e demonstrar amor. Lembre sempre, no final da vida, seremos julgados pelo amor. Eu estava nu e tu não me vestistes. Eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede. Final das contas, o Mateus 25 prevalece. No final, quando ele vier para separar as ovelhas dos cabritos, ele vai dizer: eu estava naqueles que te procuraram. Sejamos capazes de fazer isso, até com aquelas pessoas que nos fizeram mal, ou nos fazem mal, para que a graça de Deus cresça em nós, e a quaresma não seja só um tempo, mas seja um processo de conversão constante.